Olá, bem-vindos a este novo episódio. Começámos assim com alguns problemas técnicos aqui nos meus ouvidos, mas se calhar sou eu que estou a ficar surdo, sou eu que estou a ficar velho, mas pronto, mas agora já estou a ouvir. Padre Mendo, bem-vindo. Obrigado. Se calhar estava com as orelhas quentes e depois afetou a... Sim, alguém estava a dizer muito bem de mim, se calhar. Então, da última vez que nós gravámos, os problemas técnicos eram outros, não é? Estavas fora, assim no centro do país, ou no Alentejo, assim com telemóveis, no meio do frio, no meio de não sei do quê. Mas acabou por resultar, não ouviu-se mais ou menos bem? Ou como é que... Por acaso eu não ouvi o programa, não tive tempo para ouvir. Nós somos os menos ouvintes, se calhar, do podcast, mas pronto, apelamos a todos a que se quiserem ouvir, não deixem de fazer, mesmo que sejam temas mais... que são mais de uma maior afinidade, têm mais gosto em ouvir, ou mais curiosidade, ou mesmo outros, não é? Que se calhar nós já sabemos tudo, ou achamos que não queremos saber muito mais, que estas conversas possam continuar a chegar a todos. Nós começamos sempre o nosso podcast um bocado quase como as nossas crónicas, não é? O que é que andámos a fazer nestes últimos dias? Tu tens de certeza muita coisa para contar. Nós na semana passada já dissemos que estavas em Montargil, na Missão País. Explica-me lá assim uma outra coisa que queiras destacar e que possas destacar assim de uma forma pública. Então, a missão é uma coisa pública, assim no geral. Claro que depois há uma missão interna e interior, que isso aí, como se costuma dizer, só quem está é quem sabe, só o vivido é compreendido. Mas na verdade a missão é uma experiência espetacular, que eu, como se calhar acho que já disse aqui, também teve um grande impacto na minha vida em 2010, quando fiz a Missão País com a Universidade Católica, no Fundão. Mas é uma grande experiência de providência, porque... sobretudo como é o ano de missões que nós agora fizemos, que era o primeiro ano numa terra por onde íamos. Eu fui com a Universidade Nova de Medicina, portanto com o grupo dos mais velhos, que o ano passado já havia uma missão da Universidade Nova, mas já tinha tanta gente à procura, e os mais velhos não conseguiam fazer missão porque não tinham calendário para isso, ao mesmo tempo que os mais novos, então começaram uma nova missão. Mas começar do zero é uma experiência de muita providência, porque na verdade não temos nada. Ou seja, nós até para aí 2 semanas antes não tínhamos sítio para fazer missão, andávamos à procura do que é que nos poderia acolher. Nós 2 semanas antes não tínhamos, sei lá, coisas básicas como sítio para ficar, depois já arranjámos o sítio, não tínhamos frigorífico, não tínhamos fogão onde se pudesse cozinhar, não tínhamos sítios para ir ainda, portanto aos poucos foi uma grande experiência de providência. Porque começou a missão, tínhamos assim alguns sítios base onde íamos. A missão o que é? Vamos pelas ruas e vamos falando com as pessoas, fazemos porta a porta, bater nas portas e falar de Jesus às pessoas, estar com elas, conviver, convidar para ir à missa, ao terço e outras atividades que vamos fazendo. E ao longo da semana, além de haver um milagre interno que se vai fazendo, que é as pessoas de facto vão-se abrindo, vão-se confessando, vão... deixando Jesus vir às suas vidas, os próprios missionários e também outras pessoas ao longo na vila, também se foram abrindo outras portas. Por exemplo, nós no início havia um projeto que nós queríamos fazer, que faz mais ou menos parte da Missão País, não é assim uma coisa fundamental, mas que é haver uma noite em que os missionários passam o jantar com famílias. Portanto, vão 2 a 2 e vão para casa de famílias e jantam com uma família. E o Padre João que nos acolheu, que foi um padre espetacular, muito simpático, também muito mariano, com grande espiritualidade de Fátima, mas ele no início, não sei se isso vai correr bem, dizia ele assim. Porquê? Porque acho que já tinha experimentado fazer no passado e então não sabia se ia ser fácil. Que é o facto, é que depois, sei lá, terça-feira também não tínhamos ainda muita gente, as pessoas iam se inscrevendo para acolher pessoas. Quarta-feira já íamos tendo qualquer coisa, já ia começando a ser possível. Quinta-feira tivemos de dividir em grupos mais pequeninos de missionários, que era para dar para toda a gente. Portanto, de repente as pessoas abriram as casas, foi uma experiência muito boa, que toda a gente adorou. Estamos a falar do primeiro ano da missão lá, não é? O primeiro ano da missão em Montargil. Em princípio são 3 anos. Sim. Depois vai ser mais fácil, ou não? À partida as pessoas vão gostando e depois vão cada vez mais entrando no espírito.
mesmo as escolas, portanto, nós começámos a missão sem ir às escolas, porque não tínhamos relação, não tínhamos ainda assim uma porta aberta, e as escolas é sempre um pouco mais delicado poder-se ir visitar as escolas, mas no final da missão já estavam muito contentes de nós passarmos os recreios pronto, com as pessoas que quisessem, não era nada assim obrigatório, mas já se podia. As escolas eram escolas primárias, eram já o ensino secundário, como é que eram? Aquela que fomos foi dos mais velhos. Havia uma escola primária também, mas eu acho que também não houve tempo para isso, não houve tempo para ir lá. Acho, agora estou a falar um bocadinho sem saber porque eu não fui às escolas, não sei como é que foi. Mas depois foram coisas muito bonitas, não é? As conversas, as amizades que vão fazendo também. Fizemos depois um arraial no último dia e turmas inteiras foram, ou os miúdos assim mais velhos, do nono para cima, também iam buscando os amigos e traziam-nos ao arraial. E um teatro. Depois houve assim um teatro no último dia, toda a gente também foi, estava cheio, gostaram imenso. Mas o teatro foi onde? Tem lá um anfiteatro ou foi no meio da rua? A junta emprestou-nos o centro cultural que lá tem e fez-se o teatro então lá. No meio da rua era um bocado desafiante porque estava um frio de rachar, não sei como é que estava cá Cascais na altura. Estava fresquinho. Lá estava fresquinho com F grande, estava assim mesmo muito frio. E então depois quando vinha assim o vento, para o final da semana veio o vento, então foi assim algo mais irregelado. Mas no fundo foi uma experiência espetacular. Fomos também visitar os lares com as pessoas que lá estavam. Alguns finalmente voltaram a ter missa, não é? Porque também, como acontece em todos os sítios, e também aconteceu aqui connosco, os lares estiveram relativamente parados durante a pandemia, assim, em relação à animação de fora. Agora é que começam a aceitar voluntários e tudo mais. Portanto, alguns tiveram missa passado não sei quantos anos, e para eles foi uma grande alegria. E bem, portanto, eu acho que para todas as pessoas, a todos os níveis, além das grandes amizades que se fazem e as amizades em Cristo, foi uma grande experiência muito boa. E depois, claro, depois para os missionários depende sempre da primeira atitude com que vamos. Às vezes vamos assim com desconfiança e é uma boa semana e passamos bem e fazemos bons amigos também. Outras vezes vamos com tudo, vamos com o coração, vamos com a vontade de fazer mesmo missão e pode ser transformador à séria. Não é? Podemos sair de lá de uma coisa, entramos de uma forma e saímos de outra completamente diferente. Não é? Que às vezes nem sequer estamos à espera. Foi o meu caso quando eu fiz missões em 2010. Portanto, de facto foi assim uma grande mais-valia. Mas o Padre Nuno, foi a primeira semana que finalmente também aterrou em Cascais. Sim, mais ou menos. Ou Cascais, ou pelo menos na zona de Lisboa, porque também não passou cá há muito tempo, não foi? Pois, isto agora à medida que as semanas vão se aproximando ali do epicentro da primeira semana de agosto, as atividades de preparação e de encontros e decisões sobre as Jornadas Mundiais da Juventude vão sendo cada vez mais aceleradas, não é? E pronto, estas semanas agora aqui do mês de fevereiro, nós tivemos em Roma e no Panamá, para clarificar agora este segundo grande momento da preparação das jornadas, que é implementarmos aquilo que foi programado, aquilo que foi projetado, ou seja, pormos no terreno e começámos a fechar coisas, a fechar contratos, a fechar, não sei, os voluntários, as atividades, as coisas todas, não é? A fechar os kits e os alimentos e essas coisas, tudo o que é necessário mesmo, não é? Que é para depois, daqui a 6 meses, as coisas estarem no terreno para se poder viver as jornadas, pronto. E estas semanas de fevereiro, finais de fevereiro, têm sido muito intensas também nessas reuniões de organização e de reorganização e de decisão. E pronto, eu fui várias vezes na semana passada, fui praticamente todos os dias, ou quase todos os dias a Lisboa. Parece um Campónio, não é a dizer, mas pronto, mas para quem não costuma ir muitas vezes a Lisboa é de facto um programão, porque a gente demora uma hora a chegar lá, mais uma hora a chegar cá. Depende da hora que se vai também. Depende da hora que se vai, sim, assim, aquilo é, pronto, mas foi bom, foi mas agora que está a dizer isso, lembro-me quando eu estava na Católica Gestão, na altura, havia sempre assim o grupinho daqueles que vinham de Cascais e Estoril, porquê? Porque iam às 6 da manhã para evitar o trânsito. Então chegava-se à faculdade, eram os primeiros que lá estavam, só para evitar o trânsito e chegarem horas cedo à faculdade. Eu, graças a Deus, as nossas reuniões começam só por volta das 10, por isso basta sair às 9, 9h05 e estamos lá tranquilamente. Mas mesmo assim, pronto, influencia aqui algumas coisas aqui na vida corrente da comunidade, mas temos o Padre Roque, que é
mais do que um backup, é aqui uma boa, é uma ótima ajuda e um ótimo sustento. E por isso na semana passada e também nas semanas em que eu estive fora, não é? Com certeza que ele chegou-se mais à frente também durante a semana e não apenas ao domingo para ajudar no que fosse. E além disso também tivemos aquela surpresa, que acho que não chegámos a falar disso. Também tivemos um padre que teve cá, um padre da Índia, de Goa, o padre Socorro, acho que era assim que se chamava. Sim. Mendes Socorro era assim que se chamava. Socorro Mendes. Socorro era o primeiro nome, sim. E bem, eu só ouvi lá em casa, ele dormiu lá em casa, eu só ouvi na última noite quando cheguei, foi também a última noite dele lá, um lugar assim parecida, por isso nos cruzámos ali perto da hora de jantar, mas pronto, tivemos uma conversa bem agradável e ele falava um português engraçado. Não é? Sim, como era de Goa, já tinha aprendido e era assim a língua que se aprendia na altura dele, ele já tem os seus 60 talvez. Sim. Eu acho que ele presidiu também cá alguma missa, não foi? Presidiu a 2 ou 3. Sim. E quase que foi assim providencial, porque eu lembro que não estava cá o padre, não estava na Terra Santa na altura, e acho que era o início de fevereiro. E havia um dia qualquer, que acho que era o dia de Dom Bosco, assim, que havia uma missa extra qualquer, ou mais 2 missas extras. Sim. E ainda por cima o padre Roque tinha outro funeral e não conseguia. E de repente aparece o padre Mendes Socorro, falava português. Socorro Mendes. E então lá também deu uma ajuda, ele todo contente, também não tinha onde celebrar a missa, portanto assim também resolveu o seu problema, vá. E foi uma alegria que de facto, eu não sei como é que é culpado de tudo, mas às vezes isto aqui de saber que existe um padre que é do outro lado do mundo, mas faz sentir também parte de uma família grande, não é? Assim que não somos só nós aqui, não é só aqueles com que temos as mesmas raízes de origem, de família e tudo mais, mas somos irmãos da mesma fé e no sacerdócio. Sim, não, e foi bom porque aquilo foi instantâneo, né? Imagina o que é chegar a casa meio zombie, né? De uma noite mal dormida ou de um mês de sempre de um lado para o outro e de repente está lá um senhor, um bocadinho mais velho, mas pronto, mas está tranquilo, e de repente começámos na conversa, passado 1 minuto já éramos como irmãos, ou seja, eu no final, nós estivemos ali na conversa aqui 10 minutos, um quarto de hora, se tanto, a mostrar-me os livrinhos todos que ele tinha escrito, né, sobre a vida de um venerável lá da diocese e também da história lá do seminário e mais não sei o quê. Depois também deixou lá uns bolinhos lá, típicos lá de Goa, mais uns aperitivos e coisas parecidas, coisas muito, muito simpáticas. Não sei se tu deste algum presente lá ao Padre Socorro Mendes ou não, mas pronto, se não deste... O padre não deu. Eu não, tu tinha acabado de chegar, eu lá sabia o que é que tinhas dado. Tu é que o recebeste lá em casa. Mas pronto, mas foi agradável e foi de facto isso, foi sentir-nos em casa e sentir que é da nossa família e ao mesmo tempo isso, ou seja, se for a Goa e ele estiver lá por perto, também não terei problemas nenhuns, antes pelo contrário, de ser por ele recebido, né, e fazer da sua a minha casa. É essa grande, assim, um grande sinal também desta comunhão de toda a igreja, desta fraternidade, né, realmente universal, que é engraçado. E ele disse uma coisa que depois as pessoas comentaram, não é? Eu não estava lá, portanto não ouvi, mas na última missa que ele celebrou, ele disse mesmo muito tocado que, olha, eu queria só agradecer a oportunidade de ter aqui presidido, não é? Aqui na missa, e queria exprimir apenas a minha grande gratidão para os portugueses, porque foi por eles que veio a fé, e se eu hoje sou católico é por causa dos portugueses. Sim. Mas disse isto mesmo sentido, não é? Do coração. Sim. E de facto nós, que às vezes esquecemos também um papel que tivemos na história, e que claro que não fomos nós, não é? Não foi graças aos nossos méritos nunca, não é? Mas de facto é bonito ouvir, não é? Sim, mas houve aqui um elan missionário, claramente há um elan missionário, e é bom que a gente não perca essa marca, esse sinal da igreja apostólica desde sempre, não é? E por isso nós portugueses devemos respirar também essa cultura pelo acolhimento e pelo caminho, não é? Sem fronteiras, podemos anunciar o Evangelho de Jesus, que é ótimo. E de facto é engraçado ver esse sinal, não é? Ver esse fruto, é que pronto, Nosso Senhor lá sabia, desde antes do princípio do mundo, dos tempos, não é? Nos havia de juntar aqui hoje para nos fazer experimentar também essa alegria, essa graça.
Mas bem, se calhar feito como é que se diz, esta crónica, como dizia o Padre Nuno. Crónica semanal, sim. Não sei se houve mais alguma coisa, não é? Acho que foi sim o essencial. Depois o resto foi a vida normal da paróquia, que é sempre bonita, batizados, casamentos e tudo mais. Sim, famílias, equipas de casais, assim. Depois tivemos também, eu fui a Passo de Arcos, já não ia a Passo de Arcos, assim numa maneira assim mais pastoral lá, não sei. Pá, e desde que estou cá em Cascais, não sei se desde que estou cá em Cascais, acho que fui lá uma vez a uma conversa por causa dos 50 anos da construção da igreja. Então lá o grupo que estava a organizar essa celebração foi antes da pandemia, foi ali 2019 talvez, porque a igreja foi construída em 1969. E eu fui lá falar um bocadinho da década de 90, acho eu. Então era tentar lembrar-me eu metade da década de 90 fui para o seminário, mas pronto, fui lá falar um bocadinho como é que era a pastoral juvenil lá no meu tempo, como eu me lembrava, e agora voltei lá porque nós estamos a fazer este curso de aprofundamento de conhecimento e aprofundamento da devoção à Virgem Santa Maria, e estamos a fazer juntamente com a Vigaria de Oeiras, por isso estamos a fazer à terça-feira em Passo de Arcos e às quartas em Cascais. E a semana passada estava-me reservado a mim falar do capítulo 6 deste tratado. Foi muito engraçado ir a Passo de Arcos, à minha terra, ver lá umas fotografias, ver lá alguns rostos, né, algumas histórias, todos já com cabelos brancos, todos um bocadinho mais barrigudos, um bocadinho mais curvadinhos, mas foi giro ver a igreja que foi a minha casa durante muito tempo, onde eu cresci, acho que cresci mais ou menos saudável, né, na vivência da fé e no trabalho também, de serviço e de vida da missão da igreja. Por isso foi muito engraçado agora ir à sala onde eu tive as minhas catequeses do Crisma. Dar uma catequese agora. Dar uma conversa, assim, foi engraçado, foi giro. E tu vais lá hoje ou amanhã, não é? Sim, por isso, quando hoje, lá, hoje que estamos a gravar o podcast lá no mesmo sítio, lembra-te lá que foi ali que eu recebi a catequese do Crisma para ser confirmado no ano antes de entrar no seminário. Que bem. Foi bom. Sim. Então, feitas as crónicas. Então, hoje é um programa assim um bocadinho mais duro, mais difícil. Mas tinha que ser, não é? Não havia, tem que ser. Não havia grande volta a dar. Se calhar não vamos acabar o tema hoje, não é? Mas ontem foi apresentado publicamente, ontem, no dia em que estamos a gravar, nós estamos a gravar isto no dia 14, dia de São Cirilo e São Metódio, e no dia 13, segunda-feira, foi apresentado de uma forma pública o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, desde 1950 até aos nossos dias. Foi, em primeiro lugar, se calhar, normalmente tu às segundas-feiras de manhã tens assim um programa também mais ou menos já preenchido, não é? Eu também às segundas-feiras de manhã, quando costumo ir a Lisboa, também às reuniões assim mais comuns da direção ou das direções lá das jornadas, por isso eu ouvi no caminho para Lisboa e no caminho de Lisboa para cá, e perto da hora do almoço também ouvi depois mais uma parte lá da conferência de imprensa, e depois ao final do dia também imprimi o relatório para folhear, para ver, para ler, para perceber também na primeira pessoa o que é que eles estavam ali a apresentar. E a primeira coisa que me apraz dizer, não a primeira por ser mais importante, mas a primeira foi, de facto, julgo eu que todos os canais de comunicação social deram um direct para aí de 4 horas. Então não, talvez os diretos da igreja de 4 horas, pronto, são as celebrações de Fátima, do 13 de maio, do 13 de outubro, e mesmo assim é só num canal muito, ou 2 no máximo, muito específico, não é? E nunca são 4 horas, são 2 horas mais ou menos, e se for assim num dia qualquer de especial com programas da manhã, aquilo faz só um resumo, não é? Agora, todos os canais de rádio e de televisão deram em direto. Assim. Isso aí é bom e mau. É bom porque não precisamos de muitos filtros, ou seja, todos puderam ouvir na primeira pessoa a apresentação, puderam ver, puderam fazer o seu juízo, ou seja, não precisaram de comentadores nem de comentadeiros a dar a partir da sua perspectiva ou do seu tom, mesmo nós, não é? Dizer uma coisa que é o nosso ponto de vista, mas qualquer pessoa pode ouvir na primeira pessoa esse relatório. Mas pronto, a primeira coisa que temos que dizer e reforçar sempre, ou seja, e o tom, o elan, ou seja, durante muito tempo a atitude foi uma atitude, se calhar, porque de escândalo, porque de incompreensão, porque não saber como lidar, chegou só, e estou a ser muito benévolo, não é?
chegou-se a uma cultura de um certo encobrimento, ou seja, de não saber lidar com a coisa, e por isso vamos não olhar, pode ser que isto passe entre os pingos da chuva ou qualquer coisa do género, já não há nada a fazer, ou se calhar não é bem verdade, ou seja, não saber como lidar. E graças a Deus, com estas revelações que são chocantes, né, que nos deitam abaixo, eu acho que nunca mais, ou pelo menos será este o caminho aberto. Eu acho que o tom da vida da igreja há de ser sempre o cuidado dos que mais sofrem, mesmo, de facto, não é? E por isso estar sempre ao lado de tal forma que o ambiente de acolhimento e de respeito e de credibilidade que se pode dar aos mais pequeninos que foram violentados, é bom que isso vá passando. Ou seja, é bom que de facto pelo pedido sincero de desculpas, pela reparação dos males causados em pessoas concretas, pela formação que se vai dando também às várias comunidades e grupos da igreja, dentro da igreja, de escolas ou de outros ambientes de formação onde os pequeninos fazem parte. É bom que o tom, ou seja, que nunca mais alguém se sinta pouco aberto a denunciar, não é? Porque acha que a igreja não está do seu lado. Mas é bom que pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, de todos, não é? De cima a baixo, de dentro para fora, de todos os lados, ou seja, o tom, o ambiente seja a igreja está ao nosso lado. E por isso aqueles cordeiros mascarados de lobos, não é? Não são o rosto da igreja, não são o rosto verdadeiro da igreja, e por isso nós sabemos para quem nos voltar. Por isso é muito importante que este pedido sincero, público, reiterado, de perdão a todas as vítimas, aquelas que tiveram a coragem e a ousadia de denunciar e de contar a história, o seu testemunho direto, e se calhar muitos outros, não é? que se calhar já arrumaram isso não sei aonde, e não têm e não sentem vontade ou utilidade em reabrir essa ferida dolorosa e cortante, mas que todos, sem exceção, saibamos criar um ambiente em que qualquer uma pessoa que se sinta vítima do que quer que seja, de abuso mais violento, são todos violentos, não vale a pena comparar, mas que se sinta abusada, que olhe também para a igreja e saiba encontrar neles um ambiente de acolhimento e de forte proteção. Isso é o primeiro tom, e eu acho que quanto mais se for falando disto, eu acho que isto magoa tanto, não é? Que isto é tão violento aos nossos ouvidos e não se compara minimamente com a violência que é na vida e na história de cada pessoa. Por isso eu acho que nunca mais nós cairemos na tentação de esconder, de virar a cara para o lado, desvalorizar, de pensar que não é nada connosco, e por isso ainda bem que foi feito este trabalho, mesmo que tenha sido, não sei, pelo menos foi aquilo que eles disseram também, foi limitado no tempo, foi limitado nos meios, não é? Foi muito concreto em relação a não sei o quê, por isso, mas foi um caminho. O primeiro tom é esse, foi violento de ouvir. Eu acho que pode marcar mais uma etapa, não é? Nesta mudança que se quer, não é? Graças a Deus, se calhar não é a expressão certa, mas pronto, graças a Deus, de facto não é como é que se diz, não é a marca comum da vida da igreja, ou seja, tu se calhar não foste formado para isto porque o normal é não encontrares nada disto, não é? Ou pelo menos não era muito conhecido, não era muito visível, e infelizmente era mais frequente do que aquilo que aqueles que foram ouvindo as denúncias suporiam. Por isso é muito importante que mesmo não sendo frequente, graças a Deus, não é? Mesmo se fosse só um caso que eventualmente podia acontecer, uma pessoa estar atenta e estarmos formados e formatados para termos uma cultura não de encobrimento, não de abafar a coisa, de pôr barreiras, mas construir canais para, se algo acontecer, haver, digamos, entre aspas, um sítio seguro para a pessoa ir,
Sim, e depois também não darmos o flanco, ou seja, todas as atividades e todos os grupos que vamos criando, que vamos formando, não dar a bébias, ou seja, não dar uma das coisas que, não sei se disseram diretamente ou não disseram diretamente, mas uma das coisas que porventura aconteceu foi exatamente encontrar pessoas em fase de debilidade, e debilidade aqui era mesmo pela idade, pela idade precoce, não é? Pela idade muito, muito, muito nova, e pronto, e ser aí depois essa cultura do abuso de poder, não é? que se manifesta. Por isso, se nós não tivermos esses lugares, não é? Ou seja, se nenhuma criança tiver que estar sozinha com nenhum superior, catequista, chefe disto, diretor daquilo, padre, professor, não é? Ou seja, se nenhuma criança tiver que estar sozinha nunca numa sala fechada, nunca tiver que ir num carro sozinho, nunca tiver que ir... Ou seja, se isso for natural, ou seja, não é porque suspeitamos de quem quer que seja, mas porque faz parte do nosso ADN. É para evitar conversas ou coisas. Aliás, eu posso estar enganado, mas depois um padre, mas mesmo este centro pastoral, quando foi feito, já foi completamente a pensar. Por exemplo, temos portas com vidros, não é por acaso. Não há nenhuma sala, tirando as casas de banho, pois. tirando as casas de banho que não têm vidros, não é? Mas não há nenhuma sala aqui neste centro pastoral. Também aqui a sala das fotocopiadoras e de material elétrico, essas que são coisas técnicas não e educação, sim. Mas onde estão pessoas, tudo é sempre visível de dentro para fora, não é? E de fora para dentro, as duas coisas. Não, foi pensado na altura por duas coisas. Uma, que é o que eu disse aos arquitetos, era... Eu gosto muito de luz natural e por isso as luzes passarem pelas janelas, para os corredores, por todo lado, mas de facto o que estava por dentro é um bocadinho isso, ou seja, nós temos um centro aberto. E como isso acontece aqui, também acontece com escolas, que também já têm tudo assim... É tão mais saudável, é tão mais libertador, é tão mais... Sim. É que por outro lado... E não distrai, não faz nada, faz com que a gente todos faça parte da mesma... E é bom para toda a gente. Mas o primeiro apontamento foi esse destaque dado, não é? A este assunto, e é importante que a gente não faça de conta que isto não é um assunto grave e que não precisa de uma resposta consciente. Depois o segundo apontamento, que é em termos de importância, o mais importante é esse pedido de perdão e esse cuidado de reparação. Foi dito... sem indenização, ou seja, acho que legalmente não faz sentido, não existe essa figura jurídica da indenização, ou seja, a nossa organização não é como a Igreja dos Estados Unidos e outras que tais, não é? Por isso, legalmente, acho que até mesmo porque os casos estão todos prescritos, por isso nunca seria, ou seja, eu como na como é que se diz, a comissão disse, foi nenhuma das pessoas que fez a denúncia era isso que procurava, ou é isso que procura, ou seja, por isso não me parece não parece que seja por aí que vá reparar o que quer que seja, não é? Mas pronto, mas se tiver que ser, ou se tivesse que ser, com certeza que se encontraria um caminho possível para, mas há aquela lógica de um convite para fazer uma obra pública, uma obra visível, uma obra de quase como se fosse um santuário ou um monumento, não é? Para valorizar a centralidade das vítimas e também para não perdermos o horror deste tipo de crime, não é? Sim. Isso dizia a Comissão, não é? Agora não dizia a Comissão, sim. Sim. Mas é assim, o que é que se espera, não é? Por um lado dizia pedir perdão, mas pedir perdão a quem? Não conheces ninguém, não é? Pedir perdão... E se conhecêssemos também não era bom estar assim a expor a pessoa de repente... Por isso eu acho que quer seja por estas palavras sinceras, quer seja por gestos visíveis, o que interessa aqui eu acho que é mesmo mudar o tom, mudar a cultura. Eu lembro-me no princípio a dor e a vergonha fazia com que eu se calhar tivesse uma atitude mais defensiva, ou seja, mais não quer saber, não conheço nada, estão a exagerar, ou seja, se calhar havia uma atitude mais defensiva, e eu acho que esta apresentação, e uma apresentação tão abrangente, não é? tão diversificada do relatório, foi tão violenta, não é, de ouvir, e mais uma vez digo, não se compara com a violência criminosa daqueles que sofreram este tipo de abusos, que eu acho que neste momento já essas possíveis barreiras defensivas já todas foram quebradas com o conhecimento, né, de casos concretos Havia alguns padres que diziam já há uns tempos, não é, que
lá está, não falava propriamente de um monumento, mas fazer, por exemplo, uma liturgia penitencial, no fundo, não é? Ou seja, pedir perdão a Deus, olha, porque como de facto somos todos do mesmo corpo, não é? E por uma pessoa individual que seja, mesmo se tem problemas de cabeça ou que seja, qualquer que seja a situação, ou se de facto for um abusador ou um psicopata, como às vezes ouvimos no relatório, que de facto dói ouvir isso, mas o que é que quer que seja reparar isso, não é? Portanto, rezar e pedir perdão a Deus e pedir perdão aos outros também, assim, publicamente, podia ser uma boa forma. Não sei o que é que os bichos vão decidir depois, mas eu diria que todos isto são apenas sinais ou são apenas construções e pequenos pontos de uma nova atitude. Que eu acho que para onde deve conduzir é para uma atitude diferente, objetiva da Igreja e também que seja, como é que seja? Que seja entendida pelos outros. Pelas pessoas. Ou seja, uma das coisas que se dizia, que a Comissão dizia e que a própria Igreja depois também na declaração logo imediata ao conhecimento do relatório foi o papel importante da comunicação social, ou seja, que fez com que as pessoas ganhassem confiança na Comissão, ou seja, dissessem que a própria comunicação social, a Comissão dizia o que tinha que dizer, a Igreja dizia o que tinha que dizer, mas ainda podia haver umas certas resistências, por isso a comunicação social deu credibilidade também à Comissão e a explicar que do reserva do sigilo, não é? Do respeito absoluto à história e ao bom nome das pessoas e tudo mais. Por isso eu acho que a comunicação social também precisa de ser conquistada, entre aspas, não é? Para poder passar esta mensagem, este ambiente, e para isso a Igreja tem que ir dando passos concretos, não é? dessa mudança cultural. Por isso esta apresentação do relatório eu acho que marca uma etapa que se quer saudável, não é? Que se quer do Espírito do Nosso Senhor, não é? Para continuarmos este caminho onde haja cada vez menos espaço e lugar para haver abusos, não é? Mas e por isso que nenhum responsável, nenhum servidor da Igreja, quer pelo ministério, pela ordem sacerdotal, quer também pelo munus que vai tendo, né, de professor ou de dirigente ou de catequista ou de chefe do que quer que seja, que nenhum que passe pelo crivo, né? Passando pelo crivo da Igreja, seja um criminoso e seja uma pessoa psicologicamente mal formada, que chega ao ponto de se sentir impelida a abusar dos mais frágeis de uma maneira tão violenta. Por isso é bom que haja claramente essas escolhas que sejam apresentadas de uma forma objetiva, e depois o próprio ADN da Igreja, que é naturalmente isto, ou seja, de sermos seguidores de Nosso Senhor, fazermos tudo para todos, de darmos a vida, não procurarmos nunca o nosso próprio interesse, ou seja, aquilo que faz parte da mensagem do Evangelho transpareça de facto claramente também nestas estruturas, e que não seja as estruturas humanas de poder, de autoritarismo, de clericalismo, do que quer que seja, a criar estas sombras, não é? Onde as más inclinações e os pecados possam chegar a esta medida criminosa e esta medida imperdoável, pelo menos de uma forma humana. Mas pronto. Sim. Depois, uma das coisas que importa também destacar é isso mesmo, é que todos somos, ou todos devemos ser corresponsáveis nesta mudança. Sim. Ou seja, eu acho que os bispos neste momento estão como é que estão bem orientados, não é? Ou seja, acho que não há nenhum deles que não tenha como é que se diz, o moto próprio, não é? De como reagir a cada uma das denúncias. Eu acho que neste momento não corremos esse risco, não é? Pelo menos com estes bispos, de que isto aconteça. Julgo também que a maioria dos padres se calhar estão mais conscientes e estão mais... Porque de facto a maioria de nós não conhece casos. Eu tentei ver ontem, enquanto estava ali a ler na diagonal, e ver se reconhecia alguma coisa como familiar ou assim. Não, dizia qual que era a década, não é? Dizia, e havia décadas que eu não era nascido, ou não
faço a mínima ideia, não é? E depois havia também locais, não é? Havia alguns locais, ou seja, eu sempre que dizia seminários ou outras coisas que tais, ou seja, os seminários que apareciam sempre em zonas geográficas que não eram os seminários por onde eu andei, por isso, ou seja, não conseguia encontrar ali. Claro que depois há ali a parte dos escuteiros, claro que há ali algumas partes que a gente já ouviu assim das denúncias que apareceram na televisão e porventura eram casos de pessoas que nos poderiam ser mais próximas, mas são padres que já não exercem, por isso nem sequer foram padres no meu tempo de ser padre, ou seja, eram, quando eu estava no seminário, quando eu estava no pré-seminário, sabia quem eles eram e coisas parecidas, mas nós padres também precisamos de estar mais atentos, vigilantes e nós que nos conhecemos bem uns aos outros, não é? Nós que andamos juntos no seminário, nós que se calhar falamos de igual para igual, não é? Uns com os outros, precisamos de estar mais atentos, vigilantes, não é? E pronto. Mas além disso também é importante os leigos. É importante os leigos, os catequistas, os chefes de catequese, os chefes de escuteiros, estarem atentos, vigilantes e cuidadosos para que nunca aconteça, mas que acontecendo saibam como lidar. E depois, por último, também os pais de família, os pais, mães, não é? Os irmãos, os adolescentes, os mais novos, não é? Irem tendo também uma cultura, assim, uma consciência, uma educação, não é? Para saber, para saber. Pelo menos para saber depois denunciar ou para estarmos atentos aos sinais. Porque não é? há aquelas coisas preventivas, não é? Que também já sabemos e que vão se pondo em prática de lá está, nas catequeses ou assim, saber quem é que é a pessoa que se fala, se eventualmente há uma suspeita de eu se calhar nós vamos deixar essa coisa assim mais prática. Ou seja, no dia 3 de março é a reunião normal da Conferência Episcopal Portuguesa e pelo que nós sabemos aqui da declaração, vão estudar mais a fundo o estudo, né, este relatório, e vão ver, a partir das recomendações que a Comissão faz, a Comissão Independente faz, vão sugerir algumas direções, algumas diretrizes. Nós aqui na Paróquia de Cascais estamos atentos e estamos disponíveis e vamos de certeza fazer qualquer coisa, nomeadamente fazer uma formação para todos os agentes de pastoral que têm ao seu cuidado menores de idade, não é? Claro, já tínhamos tido um ano passado, acho eu, é sempre bom refazer também este refresh. Não, mas vai ser, vamos fazer todos os anos e vai fazer parte também do nosso ADN em todos os grupos que têm menores de idade, ser apresentado aos pais, aos encarregados de educação, também este modelo, como é que nós estamos organizados, para se houver alguma coisa que não corra exatamente igual como está, estamos todos atentos e vigilantes, nomeadamente arranjarmos, não temos que arranjar nenhuma comissão, como é óbvio, mas temos que arranjar alguém, assim 2 ou 3 pessoas que estejam fora da instituição, seja, que não sejam os catequistas, que não sejam diretores de nada, que não sejam chefes de nada, que não seja o prior, não é? Ou seja, que saia fora da caixa da instituição paróquia, mesmo que sejam pessoas aqui da paróquia, e que possam ser o contacto para onde possa haver essa denúncia, se for difícil, é a pior coisa que existe, se for abusado por um superior qualquer, ter que depois denunciar esse superior ao próprio. Assim. Isso não faz sentido, por isso tem que se arranjar alguém fora da caixa, não é? Mas por isso é melhor mesmo esperarmos, não é? Que às tantas, sei lá, depois imaginamos que isto agora é tudo especulação, não é? Mas dia 3 de março decidem, vamos fazer uma hotline, tipo assim, um número para onde se liga. Não sei, então, nós só temos que pôr esse número também aqui na paróquia para toda a gente saber. Não é. Isso é uma das coisas que na declaração da Conferência Episcopal Portuguesa, um dos números, lá no final dos números, uma das coisas que diz é que de facto o número dos casos e dos testemunhos e do que os testemunhos levam a prever, não é, de que aconteceu, é muito maior do que aquilo que estava à espera. Não é que estava à espera, que já se sabia, que os bispos já sabiam, não é? Que chegaram também os bispos, ou seja, existem comissões diocesanas também de proteção, por isso toda a gente pode e deve dizer essas comissões diocesanas, por isso foi essa reação a dizer, olha, houve muito mais do que aquilo que a gente já sabia, que nos fizeram chegar e que a gente já estava a lidar com isso, e depois a Conferência Episcopal diz, isso foi chocante, não é? E com certeza que é muito...
que ajuda a abrir caminho para muitas outras coisas, nomeadamente ver até que ponto é que a igreja ou as comissões ou a forma como estão organizados não chega tão longe, não é? Não abre, não é credível, não abre caminho de confiança para que as pessoas denunciem. Mas uma das coisas que eu diz logo também no mesmo parágrafo foi que a própria vida da igreja é também muito maior do que estes casos. Claro. E por isso toda a atividade e todos os servos, né, na igreja, em todas as instituições de saúde, de educação, do que seja, é muito maior do que isso. Por isso é bom que isto não seja o centro da nossa atividade cristã. É ótimo que isto não volte nunca a acontecer, né? Mas sendo uma coisa tão ou não tão, sabe, havendo uma, já é grave, como se calhar não é tão comum, mas qualquer pessoa saiba. Eu nunca liguei para o 112. Já ligaste alguma vez para o 112? Acho que não. Eu também não, mas eu sei o 112. Pois. Eu sei que se alguma coisa houver, eu sei que tenho que ligar para o 112. Graças a Deus nunca precisei de ligar para o 112 e espero eu que nunca precisemos de ligar para o 112 o resto da vida, que normalmente é bom sinal, não é? Mas sabe qual é o número e sabe Mas sei o que qual é que é o número e fazer. sei o que é que fazer. Tenho que ligar para o 112, está óbvio, não é? E é um bocadinho isso também, ou seja, não porque é necessário fazer, não porque toda a gente tem que fazer, mas é importante criar um número, um canal, um caminho para que, se acontecer essa... Como as chamadas medidas de autoproteção dos edifícios, não é? Ou seja, se acontece uma emergência, para onde é que se vai, o que é que se tem que fazer? Graças a Deus nunca foi preciso, mas... E às vezes há lá os ensaios que é para ver se está tudo bem afinado, mas graças a Deus... É importante, sim. Só para aí uma vez numa vida é que... Claro. Quer dizer, nem uma vez numa vida, se uma vez numa vida já era um desastre, mas sim. Sim, até porque eu acho mesmo, se deixar de falar sobre isto, ou se deixar de se apresentar estes planos, estes projetos, se deixar de, ao criar coisas, ao criar o próprio edifício da igreja, não é? Ao ver quais é que são os espaços de pastoral que as pessoas têm, né? Se ao criar isto deixar de ser tema, já se está a começar a criar ali um véu, não é? Que potencia ou pode potenciar a quem está mal intencionado e que quem tem uma mente menos cuidada ou menos desenvolvida possa cair ou possa de facto efetivar esses abusos que já tem no seu coração ou no seu olhar. Por isso é muito importante nós estarmos atentos a isso. Sim. Depois, o que é que te chamou mais a atenção? Eu já falei demais. Sim, mas só assim para assim concretizar, já falámos disto, mas só para dar um pequeno exemplo, que agora logo de manhã, que acho que foi o pai me celebrou hoje de manhã, foi. Mas à saída da missa estava uma paroquiana nossa, né, que vem cá à missa todos os dias, e que, pronto, claro que isto aqui se comenta, né, toda a gente fala disto agora, mas ela dizia-me assim, e ficou-me assim gravado na mente, que é, de facto, temos de ser muito mais comunidade. Não é? Temos de ser muito mais próximos uns dos outros, temos de estar muito mais atentos uns aos outros, que no fundo é aquela sinodalidade que falamos muitas vezes e que se concretiza precisamente nesta proximidade, não é? Uns dos outros. E bem, ou seja, achei uma boa síntese, que é de facto temos de estar atentos uns aos outros, não simplesmente com um olhar de suspeição, não é? Que isso seria também, não era saudável mas pelo contrário, com um olhar de querer bem, não é? De estarmos todos a trabalhar para o mesmo, e por isso estamos atentos, por isso amamos, por isso estamos presentes, e quando for preciso, aí sim denunciamos, não é? Mas... Sim. Não, eu entre ontem e hoje, não quer dizer que nem são muitas, mas são poucas, mas houve para aí 2 ou 3 pessoas que mandaram uma mensagem muito delicada a dizer: sei para Nuno que deve estar a sofrer imenso com estas notícias e com estas informações, e pronto, e a dizer que queremos dar um abraço e queremos dizer que a casa continua aberta para si, por isso contamos consigo e queremos lhe agradecer o Ministério. Foram algumas pessoas a dizer isto, não tenho dúvidas nenhumas que a maioríssima parte, né, das pessoas com quem a gente convive e que a gente procura servir da melhor maneira, julgo que tem a mesma atitude, e esta atitude não é uma atitude desculpadora ou relativizadora da gravidade do mal, do crime e da circunstância da igreja, mas é exatamente também perceber que precisamos dar uma resposta em que precisamos de estar bem fortalecidos uns com os outros nessa comunhão. A resposta tem que ser conjunta e não pode ser ganharmos sombras de suspeição, de medos, do que seja, mas todos juntos fazemos este caminho para bem de, olha,
Nosso Senhor no Evangelho, podem ler o Evangelho todo, todos os Evangelhos, do princípio ao fim, só há duas coisas em que ele diz que, de uma forma direta ou indireta, que não tem perdão. Uma é o pecado contra o Espírito Santo, né? Quando há uns que dizem é por Belzebu que ele expulsou os demónios, né? E a segunda é quando diz que se houver algum que escandalize um só destes pequeninos, né? Mais valia atar a modo moinho ao pescoço e atirar ao fundo do mar. É uma expressão que não é muito comum, ou seja, não aparece nunca na boca de Jesus. Por isso é bom nós, visto que é única, darmos atenção também clara e exclusiva, ou seja, nós não ser impossível, ou seja, não passar nunca pela cabeça de ninguém relativizarmos a gravidade deste crime, e por isso continuamos a fazer dos pequeninos, ou seja, quem receber um só destes pequeninos em meu nome é a mim que ele recebe, ou seja, eu sou como eles, não é? Os teus anjos veem continuamente o rosto de Deus, por isso mudarmos. Sim, continuamos a mudar este ambiente, não é? para que seja de facto nas escolas, nos grupos pequenos, nos grupos maiores, na própria da igreja, na linguagem, nos gestos, seja de facto aquilo que devia ser e que é suposto ser, e que na maior parte das vezes, na maioríssima parte das vezes e na maior parte do seu tempo tem sido que haja cada vez menos casos, e ao haver estes casos que não haja o mínimo de encobrimento ou de relativização. Sim. Pronto, depois aqui o relatório, para quem quiser ler em primeira mão, pronto, há uma primeira parte em que se explica um bocadinho qual é que é a lógica deste relatório, qual é que é a lógica deste método, ou seja, quem é que houve, de que meios é que houve. A maior parte dos testemunhos, como é que se diz, validados, foram recebidos online, ou seja, as pessoas não estiveram diretamente, né, com as pessoas que os receberam na conversa ou na entrevista, e muitos deles, pelo que nós percebemos depois pela descrição, até foram feitos mesmo por um mail, ou seja, nem sequer houve diálogo, houve apenas o acolhimento do testemunho. Por isso, destes 412 casos, julgo eu que é o número certo, julgo que cerca de 50 ou 60 é que tiveram este tom presencial, que mesmo assim é o dobro, ou quase o dobro, daquilo que foram aqueles tons presenciais que houve nas várias comissões diocesanas de proteção de menores. Por isso, mesmo assim, houve o dobro de pessoas a falar com a comissão do que a falar com... Por isso diz também quantos é que falaram pela primeira vez, quantos é que já tinham falado também com a comissão, ou com os senhores bispos, ou com os superiores. E pronto, e depois avaliam ou fazem uma análise dos dados, quer seja pelo tipo das vítimas, não é? Qual é que é a idade das vítimas, a formação das vítimas, né? O lugar ou o tempo em que foram abusados pela primeira vez, e depois também em relação aos abusadores, qual é que era o tipo a idade, o tipo de profissão ou missão que foi, depois também dos lugares onde ocorreu abusos. E pronto, uma das coisas assim, que salta à vista é que nestes abusos a maior parte, como quem diz, uma parte diferente, e isto foi apresentado lá também na comissão, boa parte dos abusos foi em casas de formação, ou seja, em seminários barra escolas, porque durante até os anos 60, finais dos anos 60, os seminários de menores das nossas dioceses eram sobretudo escolas, não é? Daquelas pessoas que vivendo no interior não tinham condições para depois da escola primária prosseguir os seus estudos. Então a maneira mais barata, mais fácil, mais simples de continuar os seus estudos, pelo menos para os rapazes, eram os seminários, e por isso foi nesse contexto, seminários barra escolas, que aconteceram mais abusos, e por isso também um número desproporcional em relação àquilo que eram os outros estudos noutros países, das idades, dos locais e dos abusadores. Tem muito a ver com isso, a serem aqueles que se calhar mais falaram, mais comunicaram da sua vida. E pronto, e depois falaram também um bocadinho dos bispos,
É muito curioso a forma como eles com as entrevistas, né, falam dos bispos e dos superiores gerais das várias congregações, ou dos superiores provinciais, né, das várias congregações religiosas, a saber um bocadinho de onde é que eles vêm, qual é que é a sua base, a sua formação, como é que eles olham para isto, se tiveram conhecimento ou não, né? E depois falar também um bocadinho sobre os arquivos eclesiásticos, como é que eles tiveram acesso e como é que eles leram, como é que estudaram, e depois no final as recomendações. Por isso, não sei se é um livro bom para ler, ou um relatório bom para ler, mas pronto, quem se interessa por este assunto, ou mesmo quem quer procurar aprender ou crescer a lidar com estes assuntos, não podemos ignorar. Não podemos ignorar, e convém lermos isto na primeira mão, até porque depois há, ou seja, se nós lemos na comunicação social, não é? Eu lembro na própria da comissão, já não lembro de citar, mas lembro de uma dos membros da Comissão Independente a dizer como é que é possível o título da página online do jornal não sei do quê ser uma coisa que é exatamente o contrário que aquilo que a gente disse, né? Depois foi dizer que na conferência de imprensa estava lá uma jornalista desse jornal a dizer, olha, já ouvi o seu aviso e já mandei mudar. Ou seja, porque na prática a forma como o português que se usa, porque como tem que ser só um título, não é? Às vezes dá um duplo sentido, um duplo significado, e às vezes está a dizer uma coisa que não é fundamento da verdade. E normalmente tinha a ver com os números, não é? Tinha a ver com a forma como estavam a apresentar os dados, e pronto. E por isso é muito importante nós lermos diretamente o relatório, que é para não sermos depois também apanhados na curva com títulos que dizem uma verdade, mas também dizem muitas mentiras, e que convém não, nestes assuntos sérios e graves, e todos eles, nós não sustentarmos a nossa opinião e a nossa vida e as nossas decisões em mentiras ou em falsas verdades. Sim. Mas pronto, dizer que não foi bom o dia de ontem. Não foi bom, como quem diz, foi ótimo, mas foi violento, foi pesadão. Claro. Foi triste. Quer dizer, o mais pesado foi mesmo ler depois partes do relatório. Que eu acho que agora já é um bocadinho a minha impressão de quando eu ouvi apenas a apresentação do relatório. Portanto, não ouvi as horas todas, mas quase. Depois fiquei ali a meio das perguntas e respostas que havia. Mas de facto acho que apresentaram de uma forma muito clínica, também não, assim, sobretudo as duas primeiras pessoas que falaram, e mesmo assim não deixa de ser chocante, não é? Portanto, foi e bem, depois o tom era de facto, quer dizer, a igreja tem de ser a luz do mundo também, não é? Portanto, começar por aqui para depois ajudar a tudo o resto a que este problema se ilumine e que desapareça da igreja e todos os sítios, não é? Que assim mas bem, o resto acho que o Padre já comentou muito, e faço minhas também muitas dessas, mas bem, portanto é rezar, reparar, não é? E depois não sei se é um monumento ou não sei se aplica ou se faz sentido, mas qualquer coisa da nossa parte, pelo menos como cristãos, de rezar para reparar os erros do passado, não é? Os pecados, os crimes, e pôr amor onde faltou amor, pôr bem onde houve mal. No fundo é esta ideia também que, quer dizer, que na nossa fé passa tantas vezes, não deixar o mal ter a última palavra, mas de facto pôr, reparar aquilo que foi mal feito. Muito bem, então para terminar, e já estamos já estamos na última parte aqui do nosso episódio, responder a algumas perguntas que nos foram fazendo. Sei, é engraçado que as perguntas não vêm diretamente por mail, mas podem usar o mail podcast@paroquiadecascais.org, ou seja, recebemos 2 ou 3 mails esta última semana, muito encorajadores, não é? Sobre a forma como nós fizemos um ou outro programa. Já não sei quais é que são os episódios propriamente ditos, e pronto, ia dar o seu feedback, ia dar-nos mais ânimo e coragem para continuarmos este caminho, e por isso queremos agradecer à Carmo e à Rosa estes mails simpáticos e que nos entusiasmam também para continuarmos este serviço, este trabalho. Por outro lado, entre ontem e hoje, ainda agora, ou seja, nós enquanto estamos a gravar, eu já estou atrasado, tenho que ir para uma missa daqui um bocado, mas uma das coisas que
que nos atrasou, entre aspas, né? Estavam aqui as mães das crianças da catequese do terceiro ano não, da terça-feira, e estavam a perguntar assim, qual é que é a idade do crisma? Qual é que é a idade do crisma? E pronto, e eu assim, estavam ali no acolhimento, ali à mesa do café, e pronto, e de mesa de café, então a idade do crisma é muito simples, não é? A idade do crisma está no Código de Direito Canónico, que é determinada pelas conferências episcopais de cada sítio, não é? Sim. E a Conferência Episcopal Portuguesa, depois do Código de 1982, decidiu que a idade mínima do sacramento do crisma é os 14 anos. Por isso, aqui em Portugal, quem é crismado depois de ter os 14 anos. Uhum. Está também no Código de Direito Canónico, antes dessa idade do crisma, está sobre o batismo a dizer que na idade da razão, ou seja, qualquer criança com mais de 7 anos, é chamada idade da razão, quem receber os sacramentos da iniciação cristã, ou seja, quem for batizado, recebe a totalidade dos sacramentos da iniciação cristã. Por isso é batizado, é crismado e faz a primeira comunhão. Por isso, a partir dos 7 anos, quem não é batizado recebe todos os sacramentos da iniciação cristã. E só para confundir mais, aqui na paróquia, nós deixámos de ter um grupo específico para o crisma. Se calhar vamos voltar atrás, um dia destes devemos arranjar uma catequese, só temos a catequese dos adultos para o crisma, mas os da juventude temos uma catequese, é a catequese normal, que continua no Gomas e no GIP, e depois, individualmente, cada um deles se propõe para receber o sacramento do crisma, e pronto, e depois de uma conversa e de uma preparação além daquilo que é a preparação comum de todos os outros, também se prepara para o crisma. Por isso, qual é que é a idade do sacramento do crisma? A idade mínima é os 14, para quem faz a iniciação cristã é a partir dos 7, e recebe todos os sacramentos de uma vez, e depois, aqui na paróquia de Cascais, temos a preparação do crisma não direta logo a partir dos 14 anos para toda a gente, temos apenas para os adultos, para aqueles que quiserem. Todos os anos fazemos um grupo de catequeses adultos para os sacramentos da iniciação cristã, nomeadamente o crisma, e os outros que estão nos grupos do Gomas e do GIP, então a gente encaminha-os e prepara-os e ajuda-os e estimula-os, não é? Também de acordo com a sua maturidade cristã e com a sua pertença à igreja, para receber o sacramento do crisma. Basicamente, então, respondendo às mães, não apenas de terça-feira que estavam aqui à mesa do café, mas a todas as outras, pronto, depois cada paróquia pode fazer de acordo com o que achar melhor. Eu sei que a maior parte das paróquias o que faz é, mesmo os que são batizados com 7 anos, faz apenas o batismo e depois faz a primeira comunhão juntamente com o grupo da catequese, e depois chega ao 10º ano, ao 12º ano, faz o grupo do crisma e todos são crismados. Pronto. Isso é o comum de todas as paróquias, não é? Aqui na paróquia de Cascais fomos optando por ir por este caminho. Tanto mais que, bem, isto não é agora a altura para entrar nisto, mas o crisma é uma graça, não é? Um sacramento. Claro. E às vezes nós fazemos uma associação porque as coisas acontecem ao mesmo tempo, que é, às vezes as pessoas simplificam dizendo o crisma é a confirmação da minha fé. Ou seja, a confirmação, como eu a dizer, eu recebi batismo quando era pequenino e agora estou eu a dizer que eu é que acredito. Isso acontece por causa da idade em que fazemos o crisma, mas não é um absoluto. Não. Ou seja, o crisma é receber o Espírito Santo. E pode receber o Espírito Santo em pequenino e depois ele vai se manifestar mais tarde. Não é, portanto, ainda que nós associamos e simplificamos as coisas assim, em absoluto não é isso que é o crisma. Não é simplesmente eu dizer eu agora tenho fé, portanto vou receber o crisma agora. Sim. Pronto, por isso é que depois é preciso a tal conversa para a pessoa também perceber isso, não é? Quando se não acha que é só um automático, um passo natural, e não é apenas isso, não é? Pronto, então, se tiverem mais perguntas assim simples, objetivas, diretas, eu tinha várias que me foram fazendo também ao longo destes dias, mas pronto, mas hoje o episódio também já vai longo e por isso fica para a próxima. Mas se quiserem, mandem sugestões para podcast@paroquiadecascais.org, não apenas com estas perguntas assim mais diretas ou objetivas, ou porventura um tema qualquer. Do género, senhores padres, ainda não falaram sobre isto e é muito importante. Ou seja, por exemplo, no outro dia numa missa estava uma avó a dizer como é que eu falo com os meus netos que não são batizados? Como é que eu falo com os meus netos que agora estão
estão no secundário e dizem que café não é isto, não é aquilo, não é aquilo outro. Imaginem, pode ser um tema do género, senhores Padres, ajudem-nos e falem-nos sobre qualquer coisa. Expliquem-me lá o Big Bang ou expliquem-me lá os dons do Espírito Santo. E pronto, se tiverem assim algum tema, não é, que vos possa ser útil, não é, para também continuarem a desempenhar bem a vossa missão apostólica, não é, de formar os vossos pequeninos na fé, então não deixem de fazer. Mandem as vossas sugestões para podcast@paroquiadecascais.org ou também quando nos virem aí na rua, também podem conversar diretamente connosco e dizer, olha, gostava muito que falassem também sobre este tema ou aquele tema, e depois, na medida também das nossas possibilidades e capacidades e agendas, a gente há de tentar dar resposta a todos. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Mais um episódio e continuamos. E vemo-nos para a semana, se Deus quiser. Vamos